Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas do maior time de Minas Gerais. E hoje tem jogo do Cruzeiro, mas também tem muita notícia atualizada para vocês. E por isso, antes, eu já peço que deixem o seu gostei, porque vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. E assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não perca tempo e já venha fazer parte da nossa família. A família do único hexacampeão da Copa do Brasil. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só, nação, ontem saiu, podemos dizer assim, uma informação misturada com fofoca. Como assim, Renato? Isso porque na informação falava que o meu campista Marco Antônio teria recebido uma proposta da Europa, mas que esta negociação não avançou por causa da diretoria do Cruzeiro, que não tem um bom entendimento com os empresários deste jogador. Por que você fala fofoca, Renato? Isso é informação. Sim, é informação, mas acabou virando uma treta, né, nas redes sociais, entre até mesmo alguns dirigentes do Cruzeiro. Eu vou colocar aqui para vocês um print das palavras do Marco Antônio sobre a proposta, onde ele admitiu, e também sobre o print do Vinícius Lordelo, que é o diretor de comunicação do Cruzeiro, onde ele falou sobre essa informação que foi divulgada. Primeiro, vou trazer a informação do jornalista Stefano Marches. Ele apurou com o Everton Guimarães, né, da Rádio Bandeirantes, e ele falou as seguintes palavras: Marco Antônio, revelação do Cruzeiro, recebeu proposta de um clube da Europa, mas a negociação não avançou. Motivo do entrave é que o presidente do clube não conversa com os agentes do atleta por conta de um desentendimento da saída do Jadson. Talvez uma relação ruim possa acontecer, mas será mesmo que o presidente do Cruzeiro negaria dinheiro? O Cruzeiro precisando de dinheiro, pedindo dinheiro para os empresários. Será que realmente ele negaria dinheiro para os cofres do clube? Será realmente que isso aconteceu? Aí o próprio Vinícius, que é o diretor de comunicação do Cruzeiro, foi lá e colocou a seguinte resposta no comentário, na tuitada do Stefano. Respeito o trabalho de todo jornalista. Como diretor de comunicação do Cruzeiro, contudo, preciso vir e deixar claro que o motivo do entrave sugerido não existe, porque a proposta mencionada também não existe. Chegando proposta, claro, sendo boa para o clube, conversamos. É a palavra do Vinícius Lordelo defendendo a diretoria do Cruzeiro. Depois o Everton Guimarães vem embaixo e coloca: caríssimo Vinícius, a proposta pelo atleta, abraço. Aí fica parecendo que o Everton Guimarães quer saber mais do que os próprios dirigentes que estão trabalhando no Cruzeiro. E por outro lado, a gente sabe que a diretoria mente, né? Normalmente a diretoria de todos os clubes do Brasil mente em relação a propostas, deve ter porque eles não divulgam. Mas agora eu vou colocar aqui para vocês o que o Marco Antônio falou. Outro print, né, que a gente tem é que perguntaram para o Marco Antônio sobre isso e ele respondeu as seguintes palavras: chegou para os meus agentes, mas não me agradou. Eu disse não. Então não prosseguiu para o Cruzeiro. Não tem nada a ver com o clube ou o presidente. Galera, são palavras, sabe de quem? Do Marco Antônio. Quando o pessoal fala que teve um entrave por causa da diretoria, o próprio Vinícius foi lá e desmentiu, e o Marco Antônio, o jogador, falou que foi ele que recusou a proposta e por isso ela não seguiu ao clube. Ou seja, as palavras do Vinícius falando que não houve proposta ao Cruzeiro parecem ser verdadeiras. Agora temos duas fontes e eu vou colocar a critério de vocês em quem vocês vão acreditar. Mas claro, as palavras do Marco Antônio estão aí. Eu particularmente acho que se houver algum conflito interno entre a presidência do Cruzeiro e o próprio empresário do Marco Antônio por causa do Jadson Silva, que aconteceu algum tempo atrás, eu acho que deveria ser superada. Por quê? Porque dinheiro na mesa do Cruzeiro não é todo dia que cai. E se aparecer uma proposta boa pelo Marco Antônio, o que eu duvido muito que aconteça. Por que, Renato, você duvida muito que aconteça? É simples. Quem é que vai pagar um valor bom pelo Marco Antônio? Que não joga pelo Cruzeiro, é utilizado pouquíssimas vezes. Então, se vier uma proposta por esse jogador, no máximo R$ 1 milhão ou 2 milhões. A Renato, Marco Antônio fala uns 20 milhões de euros. Galera, o Marco Antônio não joga. Ele pode valer este valor no futuro quando ele ter sequência dentro do Cruzeiro, mas ele tem pouquíssimas partidas. Então, se chegou uma proposta pelo jogador, você pode ter certeza que era a preço de pechincha, até porque o Cruzeiro está na segunda divisão e o Marco Antônio nem sequer é nosso titular. Então a proposta não agradou o jogador e não chegou na diretoria. Tem duas informações para vocês e vai ficar a critério de vocês em quem vocês vão acreditar.
O pessoal do portal Deus Me Drible, da Rádio Tatiaia e também do Globoesporte.com confirmaram a informação de que o volante Adriano estava sim se acertando com o Cruzeiro e que parte dos valores já foram pagos para o jogador, parte dos valores que o Cruzeiro tem em débitos a serem pagos com o volante Adriano. Agora o pessoal do Globoesporte.com trouxe informação muito bacana, falando que os débitos são de um pouco mais de R$200 mil. E se você for parar para fazer os cálculos, o Adriano é muito barato. Como assim, Renato? É simples. O empresário do Adriano falou para nós, né, o Bruno Vicentim, que ele tem os seus débitos pagos só 30% há mais ou menos uns 6 meses, enquanto alguns companheiros recebem 100% do valor. Aí você pega os 70% que não foram pagos pelo Cruzeiro durante 6 meses e faz o cálculo, né? 70% vezes os 6 meses vai dar mais ou menos ali um pouco mais de R$200 mil. Aí você pega, é muito barato o Adriano, 70% dele por 6 meses dá um pouco mais de R$200 mil. É um jogador bom, é titular absoluto, é cria das categorias de base, pode trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro no futuro e é um atleta barato de se manter para o próximo ano. Eu particularmente quero a permanência do Adriano, contudo, ele tem que se organizar com o Cruzeiro até isso acontecer e vai acontecer, pode ter certeza, até porque o Cruzeiro já começou os pagamentos dos débitos com o jogador, então a permanência dele é muito importante. Mas uma coisa que eu gostaria mais do que a permanência do volante Adriano seria a vinda dele no mês de janeiro para fevereiro. Até porque seria muito bacana ver o Adriano trazendo um retorno financeiro para o clube. Eu não acho que o Cruzeiro vá conseguir um valor ali de R$20 milhões, mas acredito sim que possa ter uma venda bacana, até porque nesta temporada ele foi o principal ativo do Cruzeiro. É novo, é titular e chamou a atenção de outras equipes do futebol brasileiro. Vem se destacando durante este Campeonato Brasileiro Série B. Parabéns ao Adriano pelo ano, parabéns ao Adriano pela atitude de não colocar o Cruzeiro na justiça e sim de conversar diretamente com a diretoria e que todos estes problemas já estão sendo resolvidos. Adriano deve continuar no clube. O Cruzeiro divulgou a lista dos 23 relacionados para a partida de hoje contra o Sampaio Corrêa fora de casa. E temos algumas novidades. Por exemplo, o atacante Marcelo Moreno, que tinha sim uma expectativa de ser relacionado, está fora do jogo. O volante Ariel Cabral e também o atacante Rafael Sobis continuam de fora. O lateral direito Cáceres voltou a ser citado e o zagueiro Joseph também volta a ser citado na lista de relacionados. E é muito interessante porque, além da despedida do atacante Rafael Sobis, nós podemos ter a despedida do volante Ariel Cabral. Renato, você acha que ele merece uma despedida? Acho sim, não do tamanho do Rafael Sobis, mas como Ariel Cabral é um cara que tem uma identificação e tem um amor enorme pelo Cruzeiro e provavelmente ele vai sair, eu acho que também ele merecia uma placa, né, pelos jogos que ele fez pelo Cruzeiro, pelos títulos que ele conquistou, até porque foram 2 Copas do Brasil e nunca tivemos nenhum problema com o Ariel Cabral extracampo. Nunca tivemos um problema de falar que o Ariel Cabral não é um cara profissional, muito pelo contrário, todo mundo que fala bem dele como pessoa, fala bem dele como atleta, mas infelizmente dentro de campo ele não rende mais dentro, né? Então é o que nos interessa, é o rendimento dentro de campo. Então Ariel Cabral também talvez receba uma homenagem do Cruzeiro por seu último jogo no ano e procurando, né, novos ares para sua carreira. Olha só a lista de relacionados. Nós temos Adriano voltando, Claudinho, o Dudu, meu Deus, o Dudu não. Na zaga, Eduardo Brock, nós temos o Felipe Augusto, que pode jogar de lateral esquerdo, o Fábio, o Flávio, o Giovanni Piccolomo, o Jean Vitor, o Joseph, o Léo Santos, Lucas França, Lucas Ventura, Marco Antônio, Norberto, Cáceres, Ramon, Rodolfo, Rômulo, Thiago, Vinícius, Vitor Roque e também o atacante Zé Eduardo. Como é que você escalaria a sua equipe, Renato? É simples. Colocaria o Fábio no gol, Cáceres dando a oportunidade para ele de novo na lateral direita. A dupla de zaga colocaria o Brock e também o lateral esquerdo colocaria o Jean Vitor, mesmo que ele não tenha 100%, pelo menos jogar o primeiro tempo, acredito que o Jean Vitor consiga. A dupla do meio de campo, Adriano e Lucas Ventura, sem dúvidas alguma. No meio, Giovani. Nas pontas ali, eu ousaria, colocaria o Claudinho de um lado, já que nós não teremos o Bruno José. Do outro, talvez o Vitor Roque recebendo a grande oportunidade, mas provavelmente deve ser o Felipe Augusto jogando de atacante novamente. E lá na frente, claro, o atacante Thiago, mas com a possibilidade de entrar no decorrer da partida o atacante Zé Eduardo recebendo a sua oportunidade. Até porque falta apenas 2 partidas e o Zé Eduardo já tem mais de 4
400 dias que ele não entra dentro de campo representando a camisa do Cruzeiro. Gostaria demais de ver o Zé Eduardo, acho que vai ser uma emoção muito grande para esse jogador. Podem esperar choro, porque quando ele receber a oportunidade de voltar dentro de campo, ele vai chorar demais, até porque o garoto batalhou demais por esta oportunidade. Seguinte, o Remo entrou na justiça contra o Cruzeiro e o STJD vai julgar se o Cruzeiro pode receber algum tipo de punição. Eu acredito que não deveria. Por quê? Porque aquele caso que aconteceu na partida contra o Remo foi um caso isolado. Foi um torcedor boboca, podemos dizer assim, né? Uma palavra educada para não falar nenhum palavrão aqui. Um torcedor boboca que ainda não foi identificado por outros torcedores ou pelas câmeras que estavam no Independência, porque se identificar esta pessoa, ele deve ser proibido de voltar ao estádio pelo seu ato e ainda assim pode prejudicar o Cruzeiro. Lembrando, não foi o jogador que entrou na justiça cobrando uma punição, e sim foi o Remo. Renato, o Cruzeiro pode perder pontos? A informação que nós temos é de que as prováveis punições para o Cruzeiro não envolvem perda de pontos, mas também envolvem a possibilidade de perda de mando de campo, o que seria muito ruim para o Cruzeiro. Vamos supor, no jogo contra o Náutico, a gente planeja, né, que tenhamos a despedida com o estádio cheio, a despedida do atacante Rafael Sobis. Se não tiver torcida, não tem despedida. Então seria uma perda muito grande. Um plano que o Cruzeiro tem feito, né, ainda para este ano, que corre risco de não acontecer por causa de um torcedor boboca. Podemos dizer assim uma palavra educada. Uma coisa que esta pessoa não foi no jogo contra o Remo, contra o jogador do Remo. Fiquei muito chateado por este ato ainda acontecer em pleno século XXI, mas espero realmente que não aconteça. Até porque aquela pessoa não representa a maior parte da torcida do Cruzeiro, que é uma torcida boa, é uma torcida que não tem muitos históricos de briga, é uma torcida que eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte. Informação que foi divulgada para nós durante esta quinta-feira de que Ivan Angulo colocou o Cruzeiro na justiça. Renato está preocupado? Não. Por quê? Porque esta dívida vai para o antigo Cruzeiro, isso mesmo, Cruzeiro Esporte Clube, e não o Cruzeiro Novo, com o novo CNPJ, então não vai poder nos prejudicar a partir do próximo ano. O Cruzeiro tem uma nova ação na justiça por contratação de Angulo. A cobrança supera R$400 mil. Agora, por cobrança de um pagamento de direito de imagem, o atacante fez um jogo apenas pelo Cruzeiro. Olha só, ele cobra um pagamento de direitos de imagem, passa de R$400 mil, sendo que o atleta jogou apenas uma vez pelo Cruzeiro. Um absurdo, ele é mais caro do que o Cristiano Ronaldo, não tem condição. Um jogo já cobra R$400 mil na justiça, não é brincadeira. Mas, para falar a verdade, a fila do pão tá tão grande que eu nem me preocupo mais. Se eu for ficar esquentando com isso, eu vou ficar careca, ó, nenhum dia de tão maluco com tanta conta que o Cruzeiro tem para pagar. Mas esse vai ser um problema para o Cruzeiro antigo, porque com a SAF as coisas vão mudar e a gente vai poder parcelar essas dívidas em 10 anos. E assim o Cruzeiro não vai poder receber nenhum tipo de punição que, por exemplo, perda de pontos. Acho que o Cruzeiro não poderá receber. Então é isso, meus amigos e minhas amigas da Nação Celeste. Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo. Se você for novo por aqui, então já se inscreva aqui no nosso canal. Se você ainda não deixou seu gostei, já clica no like aqui embaixo. E claro, se ainda não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, então não perca tempo, porque o conteúdo por lá tá muito bacana e é feito para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!